O programa Afinando Ideias com o Dr. Pinheiro é um oferecimento do Instituto Doutores do Brasil, da Ultravision Inteligência Privada, guardando a sua integridade física e seu patrimônio. E Silver & Gold, artefatos de ferro com fabricação e locação de equipamentos para a sua obra. Olá, amigos! No nosso programa de hoje, vamos procurar descobrir um pouco sobre a Libras, Língua Brasileira de Sinais, que tem despertado a atenção do povo após a primeira-dama quebrar o protocolo da cerimônia de posse e fazer um discurso antecedendo o do presidente, e, ainda mais, em Libras. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, é uma língua oficial brasileira e teve suas origens no Império, por obra do Dom Pedro II, que fundou em 1857, no Rio de Janeiro, o IISM, Imperial Instituto dos Surdos Mudos, com o trabalho de um francês que foi convidado especialmente para essa tarefa, Ernesto Witt. Esse instituto existe até hoje, mas com outro nome, que é o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. A Libra sempre teve muitos opositores e no Congresso Mundial de Professores Surdos, ocorrido no ano de 1880 em Milão, Itália, ficou decidido que todos os surdos deveriam ser educados pelo método oral puro, ou seja, sem o uso de qualquer sinal. Somente no ano de 1896, a pedido do governo brasileiro, a J. de Moura e Silva, que atuava como professor de surdos no INES, foi ao Instituto Francês de Surdos com a missão de avaliar essa decisão e chegou à conclusão de que o método oralista não era eficiente para todos os surdos. Mesmo assim, a Libras foi proibida no Brasil entre os anos de 1930 a 1947 pelo Dr. Armando de Paiva de Lacerda, diretor do INES. Os surdos podiam usar somente alfabeto manual, um bloco de papel com lápis no bolso para escrever palavra e a fala. Foi novamente proibida no ano de 1950 pela diretora do INES, Ana Rimoli de Faria Doria, que implantou o método oralista, de difícil adaptação pelos surdos. Até hoje, há aqueles que são contra a Libras e defendem a oralização. Então, são duas formas de se ensinarem aos surdos a fim de se comunicarem na sociedade, que é a língua brasileira de sinais e a oralização. Vamos saber melhor sobre essas questões entrevistando Flávia Pimentel. Não saiam daí, nosso programa já está começando. Olá, Flávia, como vai? Tudo bem. Tudo bem? Tudo jóia. Eu estou vendo que você está com uma pulseira amarela. O que é isso? Essa pulseira, Desculpa a curiosidade. Essa pulseira a gente tem usado simbolizando o mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Então, a gente tem sim. trabalhos sociais, né, voltados ao Setembro Amarelo. Olha a minha ignorância. Eu que tenho um livro publicado, né, sobre suicídio. Pois é. Aspectos jurídicos e sociais do suicídio. Pois é, excelente oportunidade também de estar divulgando nesse momento, né, a conscientização desse mês de setembro, Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, é um assunto muito sério. Muito sério. Hoje as pessoas têm tido muitas tendências suicidas, depressão, problemas psiquiátricos, e é importante a gente estar frisando isso. É muito importante, sem dúvida. Bom, a gente vai acabar falando muito sobre o suicídio e esquecendo a Libras, né? Fala-me sobre a sua formação. Bom, eu sou jornalista há 19 anos,
Tenho pós-graduação em psicanálise clínica há 17 anos. Comecei a estudar Libras desde 1991, quando ainda era novinha, e depois, há aproximadamente 5 anos, eu voltei a estudar Libras, quando ela já estava regulamentada. Comecei a estudar, fiz uma série de cursos, né, tanto presenciais quanto à distância, e hoje eu sou pós-graduanda em docência em tradução e interpretação de língua brasileira de sinais. Muito importante, muito interessante. Eu sei que teve uma lei 12.319 de 2010, de setembro de 2010, que regulamentou a profissão de intérprete de Libras. Você é intérprete de Libras segundo essa lei? Segundo a lei, eu posso utilizar dessa habilidade de interpretação de Libras, né? Mas existe algumas exigências legais quanto à formação, né? Então eu tenho uma formação técnica e hoje eu estou em docência para tradução e interpretação. Então hoje eu sou um intérprete de Libras, sim, de acordo com a lei. E dá aula sobre a língua? Sobre a língua eu até posso dar aula por causa das minhas formações acadêmicas. Mas no momento eu ainda só estou ajudando, dando suporte, não estou dando aula ainda não, porque Libras é uma língua muito extensa, tem bastante coisa, a gente está sempre aprendendo, todo dia tem uma novidade. A gente sabe que Libras tem muitos opositores, e para o movimento de Libras, aquele discurso da primeira-dama na posse lá do presidente Bolsonaro, né, primeiro que foi uma quebra de protocolo ao discursar, e depois discursar em Libras. Houve algum efeito positivo a esse movimento de Libras? Com certeza, foi extremamente importante, digo inclusive que foi fundamental, porque foi um divisor de águas na língua brasileira de sinais no Brasil. As pessoas já sabiam que os surdos tinham uma língua própria, né? As pessoas já faziam uso dela, mas os surdos eram como se fosse uma comunidade esquecida. Então aquilo foi um marco que realmente fez parte, está fazendo parte da história do país, porque hoje já existem cursos, as pessoas surdas que antes tinham muita vergonha de ser surdas já falam abertamente. Então assim, foi um momento muito importante na vida dos surdos, na vida da comunidade em geral e das famílias principalmente, porque a família é a base de tudo e para o surdo principalmente é fundamental. Sem dúvida. Principalmente as pessoas que defendem a oralização ou oralidade, não é? Que são contra a Libra, inclusive a Libras. Essa língua já foi proibida, chegou a ser proibida no Brasil uma época. E como é que é esse processo de oralização? A criança, ela é identificada como surda, existem vários processos que podem ser trabalhados na questão oral auditiva, né? A oralização nada mais é do que a pessoa fazer um entendimento labial, né? E também o surdo, existem muitos surdos que falam perfeitamente bem. Então quem não sabe que a pessoa é surda, ela acaba passando batida, porque ela a oralidade dela é tão bem desenvolvida que ela chega a falar normalmente. Nós vamos concluir essa parte da oralidade, da oralização, no segundo bloco. Tá? Vamos dar uma pequena pausa para os nossos comerciais, já retornaremos. A Silver & Gold Artefatos de Ferro dispõe de um serviço agregado para os nossos clientes com decisões técnicas e comerciais, supervisão e orientação, acompanhando a obra diretamente no campo.
Oferecemos ao mercado uma ampla linha de sistemas construtivos que atendem de forma eficiente e eficaz às necessidades dos mais variados tipos de obra, tais como pilares, vigas, lajes e outros. Escoramentos metálicos, travamento de pilares e vigas, betoneira CSM 400 litros, andaime fachadeiro, bandeja de proteção, artefatos de ferro em geral, Silver and Gold. Estamos localizados em Santa Teresa e atendemos a toda a região. Entre em contato agora mesmo através do nosso WhatsApp 27 98155 2626. A Ultravision Inteligência Privada é uma empresa que se preocupa com a sua segurança física e a do seu patrimônio. Instala sistemas de vigilância por câmeras, rastreamento de veículos ou pessoas, controle de entradas, controle de acesso com catraca, alarme, PABX e diversos outros serviços para sua completa segurança. Trabalhamos com o sistema de venda de equipamentos e fazemos as instalações. E também trabalhamos com o sistema de comodato. O cliente fica como comodatário dos equipamentos que desejar se utilizar, pagando uma pequena mensalidade. Isso facilita a negociação pelo fato de não haver necessidade de desembolso de uma verba considerável para aquisição dos equipamentos e pagamento da instalação. Ultravision Inteligência Privada, na defesa da sua vida e dos seus bens. Telefone 27 3029 1223 ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 27 98 111 0255. Você que está precisando de trabalhar, é um bom motorista, responsável, educado, cuidadoso, não perca mais tempo e trabalhe com o Uber. Se você não tem o carro, nós temos o carro ideal para você. Ligue para a JRP Locadora e comece a ganhar dinheiro imediatamente. Temos a melhor relação custo-benefício. Não perca tempo. Ligue agora 27 99254 0384 ou 27 99769 6913. JRP Locadora. Retornando aqui com Flávia Pimentel sobre Libras, língua brasileira de sinais, que tem muitos amantes e muitos opositores. Como já falamos, houve época em que ela foi proibida porque achavam que deviam impor ao surdo a fala, a entender os movimentos labiais. E isso parece que era muito difícil para eles. Entenderam que seria melhor os gestos com as mãos, isso aí. Tanto é que houve agora uma lei que oficializou como língua brasileira de sinais. É uma língua que deve ser respeitada e tudo mais. Mas por que essa briga aí entre pessoas que querem oralização e pessoas que querem os sinais? Dentro da comunidade surda existem dois grupos. O grupo das pessoas que têm implantes, que é o implante coclear, né, que usam peças que são acopladas na cabeça cirurgicamente e por cima. São introduzidas debaixo da pele? Sim, são introduzidas embaixo da pele, na região da cóclea. Como se fosse um chip? Isso, como se fosse um ímã, na verdade. E coloca-se o aparelho auditivo em cima e o ímã, ele gruda na cabeça. Então, isso é um facilitador, né? A pessoa é avaliada se realmente ela tem um perfil para poder utilizar o implante coclear. Então, existe o grupo de pessoas implantadas que aceitam muito bem essas tecnologias, o uso de tecnologias, e dentro da comunidade surda também existe um grupo de pessoas que não aceitam a utilização dessas tecnologias, né? Certo. Na verdade, no fim das contas, cada surdo tem as suas peculiaridades. Cada um tem suas dificuldades, facilidades, existem vários níveis de surdez, tanto branda até a surdez bilateral profunda. Então isso tudo tem que ser muito bem avaliado, né? E um outro fator que é fundamental é a questão da família.
A comunicação do surdo com a família é um fator assim, predominante em relação à oralização. Então, a partir das relações do surdo com a família é que vai ser vista de fato qual é a necessidade do surdo de fazer o implante coclear ou o uso de tecnologias ou não, porque tem muitos surdos que não utilizam de tecnologias, mas se desenvolvem muito bem socialmente, fazem tratamentos com fonoaudiólogo, né? Estudam em escolas normais, então isso tudo varia de surdo para surdo também. Mas esse implante que é feito também não é 100% resolvido o problema, né? Já passou a ouvir 100%, então como é que é? Não. O implante coclear, ele é uma medida, digamos que paliativa, né? É um agente facilitador da audição. Ele não traz a audição 100% como um ouvinte normal, mas ele é um facilitador para que aquele agente, aquela pessoa implantada, tenha uma vida basicamente normal, como a de um ouvinte. Tanto que tem surdos implantados que falam vários idiomas, tem uma conversação, tem uma oralização muito boa. Quem não sabe que a pessoa é surda nem imagina que ela tem algum problema ou que ela tem um implante, nada disso, muito pelo contrário. Então também, quando o surdo implantado ou não, ele tem todo um trabalho de desenvolvimento na oralização e nos estudos, a própria família ser um agente estimulador. Perfeito. Certamente ele vai ter uma vida normal, rotinas normais, né? Tanto que tem surdos que falam vários idiomas, inclusive hoje no Brasil. Você fez psicanálise clínica e sabemos que muitas doenças que se manifestam, e a surdez pode ser uma delas, como eu vi um caso de cegueira, que seria apenas uma somatização do problema da mente. E será que poderíamos ter surdos em razão de problemas da mente que poderiam ser curadas pelas terapias, né, dessas doenças, né, que podem ser curadas aí por psicanálise, por neurolinguística? Não, isso aí nunca se detectou. Não, é fora de cogitação, porque as pessoas com surdez, com qualquer diagnóstico de surdez branda, profunda, são diagnósticos muito precisos, né? Hoje no Brasil nós temos um quantitativo de pessoas, um grupo na faixa dos 40 aos 60, que é um grupo de surdos e é uma quantidade muito grande, em decorrência de, na época, as pessoas principalmente mais pobres não tinham acesso a vacinas. Então muitas pessoas ficaram surdas depois de uma certa idade, 8, 10, 12 anos, porque contraíram meningite, contraíram tuberculose, e essas doenças antigamente, quando não matavam, aleijavam. Sim. Então, as pessoas ficavam surdas. Sim. E assim, nesse momento, então existe o diagnóstico para surdez. Ótimo. Não é um caso psicossomático. Nós vamos fazer mais uma pausa e já retornaremos após os comerciais. A Silver & Gold Artefatos de Ferro dispõe de um serviço agregado para os nossos clientes com decisões técnicas e comerciais, supervisão e orientação, acompanhando a obra diretamente no campo. Oferecemos ao mercado uma ampla linha de sistemas construtivos que atendem de forma eficiente e eficaz às necessidades dos mais variados tipos de obra, tais como pilares, vigas, lajes e outros. Escoramentos metálicos, travamento de pilares e vigas, betoneiras CSM 400 litros, andaime fachadeiro, bandeja de proteção, artefatos de ferro em geral. Silver & Gold. Estamos localizados em Santa Teresa e atendemos a toda a região. Entre em contato agora mesmo através do nosso WhatsApp 27 98155 26 26.
A Ultravision Inteligência Privada é uma empresa que se preocupa com a sua segurança física e a do seu patrimônio. Instala sistemas de vigilância por câmeras, rastreamento de veículos ou pessoas, controle de entradas, controle de acesso com catraca, alarme, PABX e diversos outros serviços para sua completa segurança. Trabalhamos com o sistema de venda de equipamentos e fazemos as instalações. E também trabalhamos com o sistema de comodato. O cliente fica como comodatário dos equipamentos que desejar se utilizar, pagando uma pequena mensalidade. Isso facilita a negociação pelo fato de não haver necessidade de desembolso de uma verba considerável para aquisição dos equipamentos e pagamento da instalação. Ultravision Inteligência Privada, na defesa da sua vida e dos seus bens. Telefone 27 3029 1223 ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 27 98 111 0255. Você que está precisando de trabalhar, é um bom motorista, responsável, educado, cuidadoso, não perca mais tempo e trabalhe com o Uber. Se você não tem o carro, nós temos o carro ideal para você. Ligue para a JRP Locadora e comece a ganhar dinheiro imediatamente. Temos a melhor relação custo-benefício. Não perca tempo. Ligue agora 27 99254 0384 ou 27 99769 6913. JRP Locadora. Retornando aqui com Flávia Pimentel. Flávia, eu gostaria de saber por que não se fala mais em surdos-mudos ou surdo-mudo? O mudo é basicamente a pessoa que não tem laringe ou teve alguma profusão cirúrgica ou nasceu sem as cordas vocais. Essas são as pessoas mudas. São poucos os casos no mundo. Agora, o surdos são as pessoas que têm a dificuldade ou não têm a frequência auditiva. Por isso que hoje já foi orientada, as pessoas já são orientadas a falar apenas surdo, porque mudo quase não tem. Certo. E uma pessoa que queira se dedicar a essa atividade de intérprete de Libras, qual o curso que ela faz? Você sabe onde é que vai procurar um curso? E material bibliográfico, como é que você indica? Hoje em dia tem uma facilidade muito grande de aprender Libras. Eu costumo dizer que existem cursos na internet, gratuitos. Eu acho muito legal, muito bacana, muito interessante. Mas nada substitui uma aula presencial. Sem dúvida. E principalmente, além da aula presencial, o que a gente costuma dizer, o contato com o surdo. Isso é fundamental. A pessoa pode ter muitos anos de estudo, se ela não tiver contato com o surdo, ela vai continuar ainda limitada. Então, assim, eu sugiro que a pessoa comece com um curso básico, porque realmente o básico é a chave de tudo, e depois vai fazendo. Quanto tempo esse curso básico? Olha, normalmente os cursos básicos de 8 horas semanais, mínimo, são em torno de 3 a 4 meses. Os intermediários também são nessa faixa de 4 a 5 meses também, e os avançados podem durar até 1 ano ou mais. Mas normalmente quem faz um curso de Libras começa com o básico e tem facilidade e gosta, porque as pessoas começam a fazer, é impressionante, como começam turmas muito grandes. Eu tive um caso de começar uma turma com 314 pessoas e agora, começou em março, e agora não temos nem 50 pessoas, né? Então você vai enxugando, porque Libras não é fácil. Realmente, Libras imagino, deve ser uma dificuldade muito grande. É treino, é muita prática, tem que treinar bastante, né? E Libras é repetição. Repetição é treinar o tempo todo, é muita repetição. Então, por conta disso, quando a pessoa começa, ela vê que ela realmente gosta, que ela começa o curso básico, ela automaticamente vai fazendo vários cursos simultaneamente.
pela internet, começa a acompanhar canais. No YouTube tem canais. Tem que ter uma muito força bons. de vontade muito grande, né? Força de vontade, tem que estudar de verdade. Uma pessoa que quer aprender, quer ser um intérprete de Libras, ele tem que estudar no mínimo de 10 a 15 horas por semana. Agora, o intérprete de Libras, ele recebe, ele ganha para fazer os trabalhos, né? Sim. Esse dinheiro vale a pena? Não precisa, não quero entrar na sua intimidade financeira, não, mas você pode ficar à vontade. Para mim, Libras para mim é um projeto de amor, né? Tem pessoas que são profissionais, tem pessoas que são intérpretes em faculdades, inclusive, né? De alunos graduandos em engenharia, direito, que ganham bem, relativamente bem, porque também são pessoas que já se profissionalizam tecnicamente. Você teria alguma obra para isso, nos apresentar? Bibliografia. Assim, eu tenho minhas sugestões, eu tenho boas sugestões para mim que eu acho que são muito importantes, nós como capixabas. Esse aqui é um livro que a gente tem, é o único livro de sinais capixabas, porque a Libras... Libra e o sabor dos sinais capixabas. Isso, porque a Libras, ela é como a língua portuguesa, ela é regionalizada. Sim. Então, em cada região tem seus sinais específicos. Uma região que tem determinado sinal, em outra região é um sinal totalmente diferente. Então, é importante também estar avaliando isso aí. Interessante. Então, quer dizer, tem a Libras mineira, a Libras capixaba, né, aqueles termos nossos próprios capixaba. O Aiso, de Minas, e Pocá, capixaba. A grosso modo, é assim, tem o básico e tem as suas regionalizações. Sim. Esse aqui foi o primeiro livro de Libras que foi lançado aqui no Espírito Santo, na verdade foi no Brasil, em 1991. Falar o nome do autor, Eugênio Oates. Aqui não existia Libras ainda, foi em 1991. E esse primeiro aqui é de Carneiro de Faria e Lemos. E tem esses que são os livros básicos, é uma coleção de livros também, que trata dos sinais. Esses aqui são os livros básicos de Libras. Márcia Honora Mary Lopes Esteves Frisanco. Lembrando que esses livros aqui, esses três, essa coleção, apesar de ser os sinais que a gente já conhece, são os sinais principais, esses livros foram feitos em São Paulo, então tem alguns sinais que são diferentes do Espírito Santo. Ótimo. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu agradeço imensamente a sua presença. Eu que agradeço. Tá bom? Estamos sempre à disposição do que for necessário. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos.